Quem planta, colhe. Momento do campo. O produtor rural também pode protestar. O produtor rural tem um importante papel econômico no Brasil e um valor de uma dívida não recebida pode prejudicar o planejamento de toda uma safra. E, neste caso, uma das alternativas para receber valores devidos pode ser o protesto extrajudicial, um modo seguro e legal de cobrar uma dívida. Para falar sobre o assunto, iremos conversar ao vivo e por telefone com o tabelião e representante do Instituto de Protestos de Minas Gerais, Carlos Londe. Bom dia, tabelião, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia, Sandro, muito obrigado pelo convite. Olha, esse assunto é de grande importância porque verdadeiramente pode ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas no dia a dia. Eu queria então começar perguntando para o senhor qual que é a diferença entre o protesto extrajudicial e judicial. Bem, o protesto judicial é uma ação judicial. Então, para você poder entrar com ela, você vai precisar de contratar um advogado, acionar o Poder Judiciário, para que ele possa tomar a ação solicitada ali naquele protesto judicial. O protesto extrajudicial, ele é feito perante os cartórios de protesto, na verdade em todo o Brasil, né? E você não precisa de advogado para cobrar dívidas, desde que essa dívida esteja documentalmente comprovada. E o tempo para resolução dessas dívidas em cartório é substancialmente inferior ao tempo que se gasta com o protesto judicial. Então, na verdade, em cartório, nós temos hoje um percentual de recebimento em Minas Gerais de aproximadamente 65% dos valores protestados em 3 dias úteis. E quando a gente vai falar de protesto judicial, eu não tenho estatísticas acuradas, mas certamente o prazo é bem superior a esse, né? E outras ações judiciais para cobrança de dívidas, como execução, elas demoram aí de 3 anos a 5 anos em média. A execução fiscal, nós estamos falando aí de 8 anos em média, para a pessoa ter uma resposta com um percentual bem inferior a esses 65% que os cartórios de protesto proporcionam ao cidadão. Muito interessante. Sabe, Carlos, nós aqui em Andradas, a Rádio Vinícola, são milhares de ouvintes aqui, produtores rurais em várias cidades da região que acompanham essa entrevista. Por isso, até que eu já comecei com essa pergunta, para as pessoas poderem entender que no caso de um protesto extrajudicial, muitas vezes basta a ela ter essa documentação que o senhor citou aqui ao final das suas palavras e ir diretamente no cartório. Esse talvez seja um meio fácil. Tem outro meio também, que é via internet? Sim. Os cartórios de protesto do estado de Minas Gerais, nós temos um portal na internet e dentro desse portal você tem várias centrais eletrônicas. Uma delas é a Central de Remessa de Arquivos, a CRA, e por ela, você credor, você faz um convênio com o Instituto de Protesto e, através desse convênio, você vai entrar na central, na CRA, e você pode encaminhar alguns títulos a protesto diretamente por essa central. Então você pode fazer isso da sua fazenda, você pode fazer isso do seu escritório, de onde você estiver. Com acesso à internet, você entra lá, cadastra aquele título, essa central já vai verificar qual é o cartório que tem atribuição no estado de Minas Gerais para fazer aquele protesto, vai enviar o título eletronicamente para aquele cartório, o cartório faz a intimação do devedor e caso o devedor pague nos 3 dias úteis, o cartório tem 1 dia útil para depositar na conta indicada pelo credor o valor devido. Existe uma taxa a ser paga ao cartório? Sim. Atualmente, existe uma taxa que deve ser paga previamente pelo credor. Nós, tabeliães de protesto,
nós estamos lutando na Assembleia Legislativa para que os emolumentos sejam postergados. O que é isso, né? Ao invés do credor pagar esse valor antecipadamente, o devedor é quem vai pagar esse valor no momento que ele quitar a dívida no cartório, né? Mas para isso a gente precisa da aprovação de um projeto de lei que está na Assembleia Legislativa, tem o aval do Tribunal de Justiça e basicamente só falta ir a plenário. Já passou por todas as comissões, mas nós, tabeliães de protesto, estamos lutando para que essa taxa não seja mais cobrada do credor, seja cobrada do devedor ao final. É interessante até porque, de certa forma, desestimula a pessoa a realizar o protesto, porque ele pensa, talvez eu pague a taxa e não receba o valor devido, dependendo do devedor, a pessoa pode ficar até sem esperança e, né, evita até entrar no cartório. Esse é um ponto importante, Sandro, e é por isso mesmo que nós, tabeliães, estamos lutando para que seja aprovada a postergação, né? Agora, se nós analisarmos, Sandro, que os cartórios de protesto em Minas, eles têm um percentual de recebimento de títulos privados, aproximadamente 65% em 3 dias úteis. E se nós considerarmos também que depois de protestado o devedor, para aquele protesto sair do nome dele, ele tem que fazer um ato que se chama cancelamento do protesto. E ele só consegue fazer o cancelamento do protesto se ele tiver o aval do credor para isso. Ou se ele tiver uma decisão judicial. Aí é outra coisa. E no cancelamento, nós recuperamos de 15% a 20% dos títulos privados também. Tá? Então nós estamos falando aí de um percentual de recuperação que supera 80% se nós considerarmos o cancelamento. É um percentual muito alto, né? Então, esse argumento que você coloca, ele está correto. Mas se nós colocarmos na ponta do lápis, ainda assim vale a pena. Entendo. Eu não sei se é possível falar em valores, Carlos, mas, por exemplo, uma dívida de R$10.000, dá para arriscar aproximadamente qual que é o valor da taxa a ser paga ao cartório? Ô Sandro, eu não tenho aqui comigo a tabela e eu não estou com um computador aqui para poder verificar isso para você. Assim, de cabeça eu realmente não sei. O que eu sei te dizer, tá? Dívidas acima de R$48.000, tá? 48 mil e alguma coisa. O valor do protesto é 1.700, quase 1.800. Esse é o valor máximo. É daí para baixo. Se você tiver uma dívida de 50 mil, 100 mil, etc., vai ter esse valor aí aproximado. Entendi. Tá? Então um valor de 10 mil deve ser menos do que isso, né? Na verdade, é uma tabela que você tem faixas de valor. Então é de 0 a R$140 é um valor. De R$140 e 1 centavo até... Aí eu não me lembro mais. Não, tá é um outro valor. Não, tá bem explicado. Uhum. Tá. Agora, é de se realçar essa questão de abrir mão do advogado, né? A pessoa consegue por ela mesma dar esses passos importantes na cobrança. Sim, o protesto extrajudicial, e aliás, os cartórios como um todo, eles têm, em regra, essa facilitação, né? Por quê? Porque o tabelião e o registrador, eles são profissionais do direito, com conhecimento jurídico, e são assessores imparciais das pessoas, né? O advogado, ele tem uma importância inegável, não sou eu que vou discordar disso, mas o advogado, ele representa a parte, né? É o advogado do autor, o advogado do réu, né? O tabelião, ele não está ali para representar o autor ou para representar o réu. Ele está ali como um assessor imparcial. Ele vai ver os interesses de ambas as partes e a melhor forma de formalizar essa questão, né?
Então, assim, só colocando que é com todo respeito aos colegas advogados, mas que, em regra, realmente não existe a necessidade de participação dos advogados nos procedimentos em cartório. Existem alguns procedimentos que exigem, né? Então você tem lá o inventário extrajudicial, a partilha e alguns outros procedimentos, a uso capião extrajudicial, elas vão depender de advogado mesmo no cartório. Mas a regra é realmente a desnecessidade do advogado. Nós estamos conversando com o Carlos Londres, ele é tabelião, representante do Instituto de Protestos de Minas Gerais, está conversando com o Jornal da Cidade desta segunda-feira para falar sobre a possibilidade que os produtores rurais têm também de ingressar com protestos extrajudiciais, né? Um modo seguro e legal de se cobrar uma dívida. Carlos, eu não sei se é preconceito ou se existe um senso comum onde às vezes as pessoas pensam protestar não acontece nada. Parece que existe, eu não sei se eu estou enganado, um senso comum nesse sentido. Não adianta nada levar no cartório e protestar. O que você pode falar sobre isso? Bem, eu desconheço esse senso comum, Sandro, e caso ele exista, eu sou obrigado a discordar. Por quê? Vamos lá. Quando a pessoa ela é protestada, bom, primeiro, antes disso, chegou o título no cartório, o tabelião ele vai fazer uma análise formal daquele título. Se o título contiver todos os elementos formais, ele intima o devedor. E o devedor tem um prazo de 3 dias úteis para pagar em cartório. Ou seja, nós damos uma chance a mais ao devedor para quitar. Caso ele não pague no cartório nesses 3 dias úteis, ele será protestado. Esse protesto, ele vai ser comunicado às entidades de análise de crédito. Atualmente, os tabeliães de protesto, nós possuímos uma Central Nacional de Protesto. Então, é uma daquelas centrais que eu comentei no início do programa, que está lá no nosso portal. Lá você pode, Sandro, sem necessidade de cadastro e de forma gratuita, verificar se existem protestos contra determinado CPF ou determinado CNPJ em todo o Brasil, tá? Então é um ponto muito importante. Se a pessoa já está com protestos contra ela, você provavelmente não vai emprestar dinheiro para essa pessoa. Vamos pensar aí numa instituição bancária, por exemplo, né? Você, lojista, você não vai dar um crédito parcelado para essa pessoa. Hoje, só para você ter ideia, existem bancos que não dão talão de crédito para aquela pessoa que já é correntista se a pessoa estiver protestada. E, pensando no público da Rádio Vinícola, né, o público do produtor rural, essa classe tão importante e tão massacrada, infelizmente, né, você está lá, alguém pede prazo para te pagar um determinado produto seu. Você entra lá na CNP, e eu repito, né, é gratuito e sem necessidade de qualquer cadastro. E você verifica que aquela pessoa já está protestada, é um alerta que já liga ali para você. Exato. Né? Então existem consequências, sim, né, consequências jurídicas e econômicas para aquela pessoa que está protestada. E a dívida protestada, ela prescreve? Veja, o protesto, ele só vai ser retirado do nome da pessoa no ato que a pessoa fizer o cancelamento. E o cancelamento, como eu já disse antes, ele vai ocorrer ou se o devedor conseguir uma ordem judicial ou se ele pagar o credor, né? O protesto, ele vai continuar lá no nome da pessoa até que haja o cancelamento. Então, isso a gente fala que o protesto, ele não prescreve. Isso é muito bom, daqui a muitos anos a pessoa ainda está com o nome lá. Exatamente, né? O que ocorre normalmente, tá, é que as certidões de protesto, elas têm um prazo. Então, quando você vai no cartório e pede uma certidão de protesto, em regra,
A certidão ela vai vir assim, olha, nos últimos 5 anos não existe protesto contra tal pessoa. Ou nos últimos 5 anos existem protestos contra tal pessoa, né? Em alguns casos de incorporação imobiliária, loteamento, etc., exigem-se certidões de 10 anos. Então, se tem um protesto contra a pessoa lá em 2009, por exemplo, nessa certidão de 10 anos, esse protesto vai sair. Tá? Entendi. Agora, Oi, pode continuar, Carlos. Não, por favor, terminei. Quais os documentos que podem ser protestados em cartórios? Existe aí uma regra que estabelece esse documento pode, esse outro não pode? Veja, o artigo 1º da lei do protesto, ele vai falar que podem ser protestados títulos e outros documentos de dívida, tá? Para traduzir para o público, né, em geral. Se você tiver um documento escrito em que tenha a prova da dívida, a prova do valor, e que essa dívida já está vencida, você vai conseguir levá-la a cartório. Tá? Então, se você tiver um contrato assinado pelo devedor, mesmo sem 2 testemunhas, você pode protestar. Se tiver as 2 testemunhas, com certeza. Se você tiver uma nota promissória, com certeza. Uma duplicata mercantil, cheque, contratos, eu já falei, cédulas de crédito bancário, são documentos aqui exemplificativamente possíveis de serem encaminhados a protesto. Agora, também existem tipos diferentes de cartórios. Qual é o cartório ideal para esse tipo de ação? Bom, a cobrança de dívidas não pagas, ela só pode ser feita nos cartórios de protesto, tá? Então, cada comarca vai ter pelo menos um cartório de protesto. No estado de Minas Gerais, só Juiz de Fora e Belo Horizonte tem mais de um cartório de protesto. Então, certamente, aí em Andradas, em cada comarca do sul de Minas, você vai ter um cartório de protesto, e é nesse cartório, que você deve levar o documento para efetuar o protesto da dívida. Ok. Carlos, eu queria então agradecer sua participação aqui no Jornal da Cidade. Não sei se eu deixei de fazer alguma pergunta que seja relevante. Se for o caso, o senhor nesse momento esclareça, não é? Ainda que eu não tenha perguntado, mas de qualquer maneira, eu acho importante terminar também dando novamente o site, né, para as pessoas poderem pesquisar aí do protesto Minas Gerais. Perfeito, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, e era exatamente o ponto que eu ia colocar. O cidadão, qualquer pessoa, ele pode consultar no site do Instituto de Protesto de Minas Gerais todas essas centrais disponíveis, né? Então é só o cidadão entrar em www.protestomg, né, de Minas Gerais.com.br. Lá vai ter o Para Você, e aí lá você vai encontrar essas centrais que eu comentei, tá? E lá tem o telefone do Instituto de Protesto também, que está à disposição em eventuais dúvidas. E também você consegue encontrar o endereço de telefone de todos os tabelionatos de protesto do estado de Minas Gerais. Então, pensando no nosso colega daí de Andradas, ele pega aí o telefone ou o endereço do cartório de Andradas, pode ir lá no cartório e verificar, conversar sobre determinado título, tirar alguma dúvida que ainda tenha restado aqui da nossa entrevista. No mais, eu agradeço, Sandro, a oportunidade, e o Instituto de Protesto se coloca à disposição da Rádio Vinícola e de todos aí da região para novas entrevistas, para novas conversas, e é sempre importante a gente poder esclarecer a população a respeito da importância e da relevância do serviço de protesto. Muito obrigado. Nós que agradecemos pela sua delicadeza em nos atender, Carlos, tá bom? Obrigado e até a próxima. Muito obrigado, um abraço. Nós conversamos com Carlos Londe, ele
é representante do Instituto de Protestos de Minas Gerais e tabelião, e falou aqui sobre este assunto aos ouvintes da Rádio Vinícola. Jornal da Cidade.